Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. Muito boa tarde aí da região de Mendoza, mais especificamente aqui o Vale de Uco, que foi a região que a gente escolheu para voltar ativo aí com mais uma grande aventura. Um ano se passou, a série da Patagônia continua estreando no nosso canal e a gente já está de volta na estrada aí para gravar a sequência dessa série espetacular que a gente conseguiu e teve a sorte de produzir em 2022. Então, um ano depois, sem muitos planos, né? A gente não gosta muito dessa programação certinha, porque a gente sabe que não dá certo, a gente sabe que cada viagem tem a sua história, ocorrem imprevistos, e a gente escolheu aqui esse lugar tranquilo, bonito, um clima ameno, para montar uma base de 3 ou 4 noites e se estruturar, descansar um pouco, planejar, e daqui a gente parte para mais uma grande expedição, mais uma aventura imprevisível, dessa vez rumo ao norte da Argentina. Nosso plano aí é cruzar a Puna Argentina, região de Catamarca, em direção ao Atacama, por estradas off-road, e após o Atacama, de repente cruzar aí a Bolívia e ao Peru. A gente realmente não tem um planejamento exato, mas temos muita vontade. Esse trecho, né, da viagem fazia parte do planejamento, né, do nosso planejamento para a Patagônia, porém a viagem ficou muito grande, né, então a gente meio que deu uma cansada, teve vontade de voltar em casa. A Patagônia 2022 foi uma viagem que durou em cerca de 3 meses, né? E quando a gente chegou em casa, tudo mudou de novo, inventamos uma troca de carro, né? Foi um processo meio complexo, troca de carro, troca de suspensão, troca de equipamentos. Então, agora que a gente conseguiu estabilizar, né, o nosso carro, a gente resolveu dar sequência aí a essa viagem que começou lá no início de 2022. Então, nosso plano agora é se estruturar aqui, cruzar ao Chile pelo Passo Libertadores, né, que a gente não conseguiu no ano passado. E no Chile a gente tem alguns compromissos, temos que resolver ainda os detalhes do nosso carro e a partir dali realmente começar essa jornada aí em direção ao norte argentino, a Puna Argentina, a região de Catamarca. Então é isso. Norte da Argentina, Atacama, Salar e o Peru. Vamos que vamos! Tonight there's no way back. The whole town is all about summer, and we have enough wine to last us until morning light. A gente, quando saiu para fazer a expedição da Patagônia, tinha um plano de fazer uma viagem monstruosa. Chile, Argentina,
descer até Ushuaia e depois subir, né, trocando ali da região da Patagônia para a região do norte da Argentina, para o Atacama, para o Salar de Uyuni e para o Peru. Então a gente está retomando uma expedição que começou há bastante tempo atrás. Inclusive a gente fez paradas na Patagônia, né? Voltamos em casa, voltamos de novo e estamos retomando essa viagem. Estamos saindo para concluir um roteiro que a gente já tinha desenhado há bastante tempo atrás. Então a gente começa aqui mais uma longa jornada sem muito plano, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas o plano inicial agora é se deslocar em direção à fronteira com a Argentina. A gente tem alguns compromissos no Chile, então a gente vai a Santiago. Precisamos ir a Santiago antes de começar essa retomada dessa viagem. Então esse vídeo é só para dar um start, né? A gente acabou de sair de casa, nem sabemos ainda se esquecemos alguma coisa ou não. E estamos naquela. Vambora, devagar e sempre, sem muitos planos e com certeza milhares de alterações de percurso, de roteiro pela frente. Então vamos parar de falação e vamos dirigir um pouquinho, porque começou. Yes, it might be true. I'm a little bit out of my mind. Let it sweep us off our feet without a fight. You know the sun can wait. I know this is borrowed time. They've counted 9, but still I bet on a miracle. Boa noite aí de Ijuí. E olha aí, chegamos aqui, já montamos aqui a nossa base aqui fora do quarto. E olha aí, ó. Olha o teto da RAM aí, ó. Internet a todo vapor. E o lanchinho aqui, ó. Cheeseburger, batata frita, açaí. Chegamos cedo hoje e vamos conseguir descansar para tocar o barco amanhã de manhã. Acordamos aí meio tarde, são agora 9 e pouco da manhã. Tempo ruim, chuvoso, e a gente acabou de parar para abastecer, né? Garantir aqui, estamos indo em direção à fronteira e já garantimos aqui uma quantidade de combustível suficiente para o dia de hoje. Inclusive estamos monitorando aqui o carro, porque a gente fez algumas alterações, né, no sistema de abastecimento, e estamos bem satisfeitos, bem surpresos. Vou mostrar daqui a pouco num vídeo como que está aqui a situação. Então vamos lá, dia de deslocamento indeciso ainda com relação ao destino, porque tudo depende da fronteira com a Argentina. Então vamos monitorando para ver até onde que a gente vai. Partiu! Is it really too late? Is it really tonight, this night? Is it really too late?
tarde aí da região de Luian de Cuyo. Acabamos de parar aqui com essa paisagem espetacular dos Andes e a região aqui das vinícolas do Vale de Uco, aonde a gente está chegando agora e aonde a gente vai se hospedar aí pelos próximos 3 dias para fazer aquela programação e começar aí a gravar a nova série para o nosso canal. Vamos lá! Cada viagem tem a sua história, cada viagem tem os seus imprevistos, as suas notícias boas, as suas notícias ruins. Então é dessa forma que a gente toca nossas viagens e é dessa forma que a gente vai continuar fazendo. A coisa vai começar. Então vamos lá com a gente curtir mais uma grande expedição por lugares espetaculares. Chegamos aqui no restaurante 1884. Ano passado nós tentamos vir aqui, mas estava fechado. E esse restaurante é do renomado chefe Francis Mallmann, um chefe argentino conhecido como o Rei do Fogo. É uma culinária bem tradicional, uma culinária patagônica, argentina, lembrando as raízes do país. Hoje a gente vai conhecer o menu de 7 passos, vão ser 7 pratos aí para a gente se aprofundar um pouquinho mais na culinária local. Então vamos lá, conhecer o restaurante aqui na bodega Escorihuela Gascon, em Mendoza. E o restaurante 1884, ano passado, a gente queria ter vindo, mas estava fechado.
Então a gente conseguiu uma reserva esse ano. Viemos lá do Vale de Uco até Mendoza. Foram aí o quê, amor? 110 quilômetros? 110 quilômetros. Por aí. E a gente tá aqui agora, ó, no cantinho. Tomar o meu vinho. E vou mostrando para vocês os detalhes aí do menu de passos do Francis Mallmann. Ah, é interessante falar também que o restaurante do nosso hotel também é do Francis Mallmann, que é Siete Fuegos. A gente mostrou para vocês ano passado. Nós adoramos o The Vines e, por coincidência, agora estamos no restaurante do Francis Mallmann novamente. 1884, um dos restaurantes mais cobiçados e requintados aqui de Mendoza. Acabou de chegar o primeiro passo, que é uma sopa de espinafre com ervilhas, um queijo em cima e um alho frito. Vamos ver o que Maurício acha. E aí, MK? Sopa da vovó? Muito boa. Esse já é o nosso segundo passo. E como é um restaurante com menu totalmente argentino, não poderia faltar uma empanada, né? Eu pedi a clássica, que é a mendocina. Ela vem com bastante carne, bastante cebola. Vem com cominho, bem temperada. E o Maurício pediu um pastel de flango. Frango? Ah, não, é de queijo, né? Queijo com cebola. Ele pediu um pastel de queijo. Brincadeira, é uma empanada também, mas a dele é de queijo com cebola. Já no quarto passo, agora é um nhoque de batatas com manteiga de tomilho, algumas ervilhas e um queijo cheddar inglês em cima. Vamos lá para a parte que mais interessa a vocês. O que o Maurício vai dizer? Todos estão ansiosos por esse momento, MK? Ih, você fez uma cara meio esquisita, hein? Eu não sabia o que era isso. Queijo. Gostou? Bom. Dá pra comer 500 gramas. Levando aqui em conta que aqui tem 20 gramas, faltam 480. Um tentáculo, literalmente um tentáculo de polvo, batatinhas com páprica, ervas, sal grosso. Tudo preparado lá na churrasqueira aqui do restaurante. Maurício tinha falado assim: não quero provar e que eu não quero que você filme. E aí, Maurício? Muito bom. Quantos desse pra você? Ah, no mínimo o polvo inteiro, né? Uma perna só é foda. E chegou a estrela da noite, um cordeiro patagônico com purês de batatas, já é o nosso sexto passo. Vou comer logo, que senão o Maurício vai pegar. É o sexto passo e eu nem lembrava, eu achava que era o primeiro. Mas graças a Deus chegou a hora, né? A Isabela vai ceder o prato dela pra mim. O prato, né? O prato. Depois que eu comer, eu te dou o prato vazio. Quanto mais demora, mais a minha fome aumenta. A gente está chegando no fim e minha esposa gentilmente resolveu ceder a comida dela para tampar o buraco do meu dente. Esse prato aqui que eu vou dar pro Maurício. Prova aí o famosíssimo cordeiro patagônico. Vou esperar você comer primeiro. Ah, não, vai, que todo mundo tá esperando vai ouvir. acabar antes, como sempre, eu Vai, vou ficar olhando. vai, que todo mundo quer ver você comendo um cordeirinho patagônico, né, galera?
Bora, Mika. É a estrela da noite mesmo? Não, não, não. Agora chegou o 7º passo, que são alguns queijos argentinos. Aqui é um queijo de vaca, um queijo brie, e esse é um queijo mais forte, que agora eu me esqueci o nome. E aqui diz o Maurício que é uma marmelada. Mas a moça disse que é um doce tradicional da região de Alcajota. É como se fosse uma abóbora. Parece marmelada, mas não é. Ela sugeriu começar da direita para a esquerda. Vai, Maurício. Vai, MK. Vai, MK. Vai, MK. Esse é o queijo de vaca. Você, esse aqui é o mais fraco. Forte, vai ser forte mesmo. Agora eu provo o mais forte, antes de provar o brie. Brie você já conhece. Eu esqueci o nome desse queijinho. Não, você come agora. Gostoso o queijo esse aqui, ó. Bem gostoso. O Maurício provou esse queijo aqui, que não sabemos o nome, mas é super forte. Fala aí, Maurício, o que você achou? Jesus. Eu não sei se eu gosto ou se eu odeio. Mas uma coisa é certa. Esse queijo estava dentro da botina do bigodudo que tá fazendo churrasco ali. Pelo menos um ano. Ele, no comecinho ele lembra um gorgonzola, aí ele amarga um pouco a boca, depois ele pega mais, aí fica com gosto de papelão, aí volta o gostinho do gorgonzola Chulé. e finaliza com gosto de chulé. Essa é a melhor descrição, né? Esse passo é o... Mas pensa bem, ó, esse passo é o passo antes da sobremesa. É pra tu gostar da sobremesa de qualquer jeito. E chegou o nosso 7º e último prato, que vamos falar a verdade, tá bonito, hein? Vou lá mostrar pra vocês por partes. Aqui é uma crostinha de limão, aqui é uma panquequinha de doce de leite, um sorvete caseiro feito aqui na casa de doce de leite. Aqui é como um brownie, um bolo, desculpa, de chocolate com azeite. Aqui é um enroladinho de morangos e o tradicional flan, que é a cópia do nosso pudim. E aqui no meio o mascarpone para a gente poder limpar o paladar. Então a ideia é provar e provar um pouquinho do mascarpone e fazendo assim uma roleta. Vamos ver a cara do Maurício, que é o que vocês mais estão ansiosos. Agora ele finalizou com chave de ouro. Agora sim? Nossa. Muito denso, muito forte. Tem azeite. Gostoso, viu? Chocolate? Já provei o sorvete, já provei esse bolo de chocolate aqui, é muito forte, muito gostoso. E tem gosto de azeite mesmo? Não, ele é denso, né? Isso aqui parece uma rabanada. É mesmo. Bom, vamos lá, que senão vai derreter meu sorvete aqui. Maurício tá surpreendendo ali, hein? 3 bons. Vai, então vamos lá. Então vou filmar todos. O flan eu vou deixar por último, porque eu sei que é aquela cópia paraguaia do nosso pudim de leite. Prova agora a panqueca. Vai. Os 3 até agora é a mais fraca. E agora para finalizar o sorvete. O sorvete já foi? É, tem que provar isso aqui, né? Pra... Limpar o paladar. Ah, é a crostinha de limão.
Todos bons? Só falta o flan. Deixa pra depois. Esse aqui é o mais fraco. Vamos ver se ele consegue perder do flan. É, O flan é porque tipo café com leite, né? o flan não é ruim, mas também não é maravilhoso. E aí, é um flan ou é um pudim? Cara, por incrível que pareça, dos flãs que a gente comeu na viagem até agora, esse aqui é o mais... Ele deve ter 3/4 de uma lata de leite condensado. Ó, mas tá Faltou bom. 1,25. Então tá aprovado. Tá, esse aqui tá reprovado. Então é assim que a gente finaliza o menu de 7 passos aqui no restaurante 1884 do chefe Francis Malman. Vamos lá que agora é minha vez de provar essas delícias. Bom dia aí de Luian de Cuyo, Vale de Uco. Acabamos de acordar aqui, ó. E essa é a nossa vista, tá bom? Essa é a vista aqui da nossa varanda. Um amanhecer espetacular com a Cordilheira dos Andes ao fundo.